Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, no nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos trabalhando a lei mais importante de todas, né, que é a LEP, Lei 7.210 de 84, e inaugurando agora o bloco número 19. O bloco 19, meus amiguinhos, ele fala de um órgão de execução penal bem afável, eu posso dizer assim, certo? Um bloco interessante, um bloco que fala de assistência ao condenado, certo? É mais assistência do que qualquer outra coisa. Então a gente apenas vai ter que tomar cuidado com alguns detalhezinhos. Ele não é tão complexo, ele não é tão pesado, certo? São 5 slides, mas eu acredito que a gente vai ver isso com muita naturalidade. Acompanhem com a minha tranquilidade e tenham a tranquilidade de vocês aí também, tá bom? A gente entra no capítulo 7, falando ainda dos órgãos da execução, né? E no capítulo 7 a gente fala do patronato, certo? E aqui a gente já tem uma informação. O patronato, meus amigos, ele pode ser público, como ele pode ser particular. Ele pode ser qualquer um dos dois. O patronato pode ser público ou particular. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a lei. Concordam comigo? Aqui está. Então é a primeira informação. Vem uma questão dizendo que o patronato sempre será público. Vai estar errado. Ele pode ser público, ele pode ser particular. Ele tem uma finalidade. Destina-se a prestar assistência. Assistir, no sentido de quê? No sentido de ajuda pessoal. Aqui está, certo? No sentido de ajuda. Mas a quem? Aos condenados? Vai cair em prova. Não. Aos internados? Não. Aos presos provisórios? Não. Vai estar muito claro aqui. Aos albergados. E quando fala aos albergados, é aqueles que trabalham durante o dia e se recolhem ao albergue à noite. A maioria dos albergues, eles fecham seus portões às 7h30 da noite, certo? Então, aos albergados e aos egressos. Aos albergados e aos egressos. Egressos que são aqueles que já estão até 1 ano fora da prisão, não é verdade? Presta assistência. Quem é que presta assistência? É o patronato. Vejam a função acolhedora do patronato, como vocês estão vendo aqui. Aí nós temos um artigo 7.9. O artigo 7.9 fala que o patronato também vai ter outras funções, certo? Aqui diz orientar os condenados. Aí alguém vai dizer, professor, aí eu não entendi. Tu acabaste de dizer que o patronato não protege os condenados. É que se falar só condenados, tu amplia para todo mundo. Condenado à pena privativa de liberdade, por exemplo, que não é a função, certo? Cuidem isso. É orientar o condenado, primeiro, certo? E não é prestar assistência, é orientar o condenado, dar orientação a ele
e é aquele condenado à pena restritiva de direitos. E qual é o exemplo de pena restritiva de direitos que eu sempre uso com vocês? Prestação de serviços à comunidade. É sempre o exemplo clássico e tradicional que eu trago a vocês. Prestação de serviços comunitários, prestação de serviços à comunidade. Certo? Cuidado em relação a isso. Pode existir outras, mas não nos interessa agora, que é a limitação de final de semana, perda de bens e valores, interdição temporária de direitos e por aí vai. Certo? Então, vejam, o patronato, ele tem uma série de atribuições. Ele presta assistência, ele orienta. Aqui no 3 mostra que ele fiscaliza o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade. Aqui está. Ou seja, saber se o indivíduo está cumprindo direitinho, né? Aquilo que lhe foi atribuído, no local que lhe foi atribuído, se está chegando no horário, saindo no horário, se está exercendo a sua função como tem que fazer. E de limitação de final de semana. E eu já expliquei para vocês como funciona essa limitação de final de semana. Sábado, 4 horas no albergue. Domingo, 4 horas no albergue. Às vezes tem albergues que não tem lugar nem para sentar, para todo mundo sentar. Mas enfim. Vejam, inciso 3. Não é orientação, não é fiscalização, é colaboração. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Isso aqui são benefícios. Tudo que vocês viram aqui são benefícios. Então o patronato ele está intimamente ligado aos benefícios. Se deram conta disso? Eles estão intimamente ligados aos benefícios. Podem perceber, podem se dar conta. Intimamente ligados aos benefícios. Tudo aqui. Albergados e egressos é melhor do que estar preso. Pena restritiva de direito é melhor que pena privativa de liberdade. Prestação de serviço à comunidade é melhor que regime fechado. Suspensão condicional da pena é melhor do que condenação. Livramento condicional é a última etapa para tu se transformar em um egresso. Então, tudo são benefícios. Toda vez que lembrarem em benefícios e essas fiscalizações, lembrem do patronato. O patronato vai ter essa função. Mas vejam, o patronato vai sempre estar no pé dessas pessoas, para ver se tudo está correndo como deve ser. Chegamos no Conselho da Comunidade, capítulo 8. Depois, pelo que eu lembro, vai faltar a Defensoria Pública dos órgãos da execução penal. Do Conselho da Comunidade, haverá, ou seja, a Lei 7.210 de 84, a LEP, ela não dá escolha. Ela não dá escolha. Ela exige, haverá, não tem escolha, certo? Haverá em cada comarca. Quando falar comarca, pessoal, é estado. Desculpa. Vamos corrigir.
Quando fala comarca, estamos falando, pessoal, de região jurídica. Pode ser, por exemplo, uma cidade, como, por exemplo, a comarca de Porto Alegre, a comarca de Belo Horizonte, certo? Não precisa ser necessariamente o estado. Haverá em cada comarca, então tem que ter em cada... Reduzir um pouquinho a caneta. Um conselho da comunidade. E agora vem a composição. Eu dou a dica. Hoje, depois que vocês assistirem essas aulas, vocês coloquem num papel a composição de cada um desses órgãos da execução penal. Porque eu sei que não é fácil saber e conhecer cada um deles. Só que a banca também sabe. E a banca, ela faz questões não para te colocar lá, para te eliminar. A banca tem menos vagas do que candidatos, então ela tem que eliminar. Então façam isso. Tu quer fazer, amigos, tu quer ir além, tu quer ser mais do que os outros estão sendo, tu tem que fazer mais do que eles estão fazendo, certo? Então, haverá em cada comarca um conselho da comunidade composto, no mínimo, significa no mínimo, significa que pode haver mais. Concordam comigo? Significa que pode haver mais. Um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela seção da OAB, um defensor público geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes. Dessa forma, nós vamos ter, no mínimo, 1, 2, 3, 4 integrantes. Certo? No mínimo 4. Pode ter mais? Pode. O que não pode é ter menos. E tem que ter pelo menos um desses representantes aqui. Ok? Parágrafo único. Na falta da representação prevista nesse artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do conselho. Vocês já sabem como isso pode cair em prova. Eu já informei a vocês, vocês já estão sabendo, então, como isso pode cair em prova. Pode vir diretor da penitenciária, pode ser conselho penitenciário, pode ser Ministério Público. Não, é juiz de execução. Ele que vai escolher os integrantes se faltar representação prevista nesse artigo. Por algum motivo não tem, certo? Um representante de associação comercial ou industrial. O juiz da execução vai designar o integrante. Mas o importante é que tenha, no mínimo, esses 4 membros. E pelo menos um de cada segmento. Certo? Vem o artigo 81. O artigo 81 traz as incumbências do Conselho da Comunidade, ou seja, aquilo que o Conselho da Comunidade tem como papel na execução penal. Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes. Vejam, não são todos, não são as penitenciárias, são os estabelecimentos penais existentes na comarca. Então, se vier uma questão em prova dizendo todos os estabelecimentos penais, vai estar errado.
certo? Não são todos os estabelecimentos penais. São aqueles existentes na comarca. Como diz ali. Entrevistar presos. Aqui está. Por quê, pessoal? Porque às vezes é importante ter informações sobre eles, saber como eles estão se sentindo, como eles estão sendo tratados naqueles presídios das comarcas, que às vezes têm menos recursos. Olha o 3. O 3 já caiu em prova e eu queria que vocês cuidassem muito. Apresentar relatórios, primeiro, mensais. Não são trimestrais, não são bimestrais. É uma vez por mês. E geralmente isso cai em prova, a aluna acerta. Ao juiz da execução, só que agora cuidem. E ao conselho penitenciário. 1, 2, e é um E. Não é um OU. Certo? Tem que apresentar o relatório aos dois. Por exemplo, entrevistou presos, tem que estar no relatório o que eles responderam. Certo? Aqui está. E esses relatórios são mensais. Está aqui. Geralmente, os relatórios vão só para o juiz da execução. Quando se fala de conselho da comunidade, nós não falamos apenas em juiz de execução. A gente fala em juiz de execução e a gente fala em conselho penitenciário. A gente fala dos dois. Então, cuidem que isso é uma grande exceção a título de prova. Certo? Cuidem isso, pessoal, muita atenção em relação a esse ponto aqui. Certo? Por isso que eu destaquei o 3. 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Como eu disse, né, pessoal, os presídios das comarcas, eles muitas vezes são carentes de material. O Conselho da Comunidade precisa auxiliar. A Lei de Execução Penal permite, traz esse favorecimento, e o que é muito útil e perspicaz. Claro que na prática a teoria é outra. O que está em vermelho aqui, por favor, né? Lembrem bem. Opa, chegamos na defensoria. Chegamos na Defensoria Pública. A Defensoria Pública é o capítulo 9. É o último órgão da execução penal. É o fechamento da execução penal, meus amigos. Temos que dominá-lo bem. Certo? Geralmente, o que o Ministério Público pede contra o condenado ou internado, a Defensoria Pública atua a favor do condenado ou do internado. Então vamos dar uma olhadinha com toda a calma, certo? Algumas coisas que eu já expliquei, eu não vou explicar de novo. Apenas vou dizer que vai ser pedido a favor. Primeiro, a Defensoria Pública. Quem é que atua? O defensor público, concursado através de concurso de provas e títulos. Velará, ou seja, cuidará pela regular execução da pena e da medida de segurança. Pena para quem? Para o condenado. Medida de segurança para quem? Para o internado ou para aquele que está sendo submetido à medida de segurança. Ou seja, ou internado ou aquele que está sendo submetido ao tratamento ambulatorial. Deixa eu... Certo? Oficiando no processo executivo e nos incidentes de execução. Para a... Olha aqui, ó.
olha aqui, ó, para a defesa. Se deram conta? Para a defesa de quem? Do réu pobre. Para a defesa dos necessitados, meus amigos. Em todos os graus e instâncias. A Defensoria Pública atua na fase do inquérito policial, ela atua na fase do processo penal, ela atua em fase recursal, ela atua na fase da execução penal, ela atua na fase do benefício dos egressos, ela atua em toda situação em que essas pessoas necessitam, certo? Por isso que fala aqui em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Ok. Só que o que importa agora para nós é o artigo 81B. Esse cai bastante em prova. Só que tem um detalhe. A incumbência da Defensoria Pública, ela é muito parecida, mas muito parecida com a incumbência do Ministério Público. Muito parecida. Certo? Ela é parecida por demais. Incumbe ainda a Defensoria Pública requerer, pedir todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, certo? O processo de execução penal está aqui. B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente. Aí nós vamos ter Defensoria Pública e MP, né? Os dois têm direito de pedir lei posterior que favorece o agente, ainda que depois de transitado em julgado, é competência do juiz de execução. Só que a função da Defensoria é a mesma do MP, é requerer. Quem vai determinar é o juiz. A aplicação aqui, letra C, a declaração de extinção da punibilidade. Ou seja, nós estamos na execução penal e o crime prescreveu. A Defensoria Pública requer, faz um pedido ao juiz de execução, pedindo o reconhecimento da prescrição. Ou o condenado morreu, pede-se a extinção da punibilidade pela morte do agente. São apenas exemplos, né? A unificação das penas. Óbvio que não vai haver aqui a soma, né? Porque a soma sempre será prejudicial, mas a unificação pode servir como benefício para a progressão de regime e livramento condicional. Detração e remissão de pena. Já expliquei para vocês o que é cada um deles, não expliquei? Expliquei o que é detração, retirada do prazo de cumprimento de prisão provisória, da pena definitiva. Remissão, 3 dias de trabalho, 1 dia a menos de pena. 72 horas de estudo, 1 a menos de pena. Instauração de incidentes de excesso ou desvio de execução. Aqui estamos falando dos agentes e servidores. Letra G, a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Substituição da pena por medida de segurança é algo vantajoso, muitas vezes, para o indivíduo, se sobrevier doença mental no curso da execução da pena. Certo? Cuidem então que está em vermelho aqui. Não tem por que errar. Está bem tranquilo. Não tem muito mistério. Tudo ok. Dando sequência ainda na Defensoria. A conversão de penas. Ou seja, o sujeito está em pena privativa de liberdade. A Defensoria requer
que substitua a pena restritiva de direitos, ou peça que substitua a pena por pena de multa. Geralmente a defensoria ela sempre vai pedir, geralmente não, a defensoria sempre vai pedir, certo? A pena da mais rigorosa para menos rigorosa. Progressão de regime. Veja que no MP, cuidem essa dica. O MP ele pode pedir a progressão, ou seja, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, mas ele também pode pedir a regressão do aberto para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, ou o salto do aberto para o fechado. A defesa, a defensoria pública, somente a progressão. Isso pode cair na tua prova. Certo? Isso pode cair na tua prova. Cuidado em relação a isso. A progressão nos regimes. O sursi, suspensão condicional da pena. O livramento condicional, preenchido todos os requisitos. Comutação de pena, ou seja, benefícios que o presidente da República pode conceder, que é o chamado indulto parcial, ou indulto total, que o presidente da República concede de forma discricionária, ouvido quem? O Conselho Penitenciário. Lembrem disso. Pode pedir autorização de saídas temporárias, mas não pode pedir permissão de saída. Lembrem que eu já falei para vocês, saída temporária é uma coisa, permissão de saída é outra. Aqui, autorização de saídas temporárias. Isso sim, meus amigos, é permitido. Certo? A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Pedir a internação, sobrevindo doença mental, desinternação, certo? Ou seja, pedindo para que saia do estabelecimento e restabelecer a situação anterior, voltando ao cumprimento da pena. K, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca, caso a defensoria perceba que exista risco à vida ou integridade física do preso. Certo? Vida, por exemplo, vou pôr aqui. Letra L, a remoção do condenado na hipótese do parágrafo 1º do 86 dessa lei, não nos importa agora. E aí tá, em vermelho, cuidem o que está aí, tranquilinho. Olhem só, temos mais ainda. Mais atribuições da defensoria. A defensoria pública, por ser mais benéfica ao condenado, ela obviamente tem mais atribuições. Requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Certo? Lembrem que é preciso emitir anualmente, né? Mensalmente. A defensoria tem direito de requerer. 3. Interpor recursos de decisões decididos pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Recursos administrativos a gente não enxerga, mas autoridade judiciária é o chamado agravo. Então, quando fala em interpor recursos, mesmo que esteja no plural, é um recurso só. Certo? 4. Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Sindicância é investigação, procedimento administrativo é o PAD. Está aqui, né?
Muito cuidado, então, em relação a esses dois, certo? Representar é expor os motivos, dizer por que entende-se que deve-se abrir uma sindicância contra o servidor, contra aquele agente penitenciário. 5, meus amigos, também é função do MP, é função da Defensoria também. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequar. A diferença é que aqui não fala prazo, né? O MP tem que visitar quanto tempo? Mensalmente. Tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 7. Requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Defensoria Pública, MP. Certo? Aqui já disse para vocês, juiz de execução mensalmente. Conselho Penitenciário mensalmente, MP mensalmente, Defensoria periodicamente. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará, aqui eu já adiantei a vocês, periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Está aqui. Certinho? Cuidem o que está em vermelho. O que está em vermelho tem grandes chances de cair em prova. Chegou a nossa questão. Vamos trabalhar a questão agora. A banca é a Consulplan, Sejuc, Rio Grande do Norte, de 2009. Agente penitenciário. De acordo com a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, marque a alternativa, incorreta, a banca QA errada. Nós vamos ter 4 certas e uma errada. Letra A. Quando, no curso de execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação de saúde mental, o juiz de ofício quer dizer o quê? Pela própria iniciativa, nós vamos ver isso mais para frente, a requerimento do MP ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Claro, a sua internação, né? Está certa a letra A. Se a letra A está certa, não é a nossa resposta. Não é o que a gente quer. Vamos para a letra B. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz de execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do seu interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade. Não, tem que ser dentro do prazo mínimo de duração da medida de segurança, de 1 a 3 anos. Então, está fora. Aliás, está certo, pessoal. Desculpem, está certo. Dentro do prazo mínimo pode, o que não pode seria fora do prazo mínimo. Certo? Então está certa a letra B também. Letra C. O tratamento ambulatorial não poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Claro que pode ser convertido sim, pessoal, certo? Se ele é incompatível com a internação, aliás, com o tratamento ambulatorial, é preciso internar, certo? E isso é possível. Nós vamos ver isso quando falarmos de medida de segurança. Então, a gente achou a resposta. A resposta está aqui, só podia ser a letra C. Letra D. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Isso nós já vimos, né? Uma das atribuições é a do juiz de execução, a internação e a desinternação. E, letra E, haverá excesso ou desvio de execução
sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. Ficou fácil, né, pessoal? E assim a gente fecha o nosso bloco número 19, com a questão número letra C, a resposta. E aí fica os bons estudos e o nosso muito obrigado. Aguardo vocês para o bloco 20, que será um trabalho bem interessante. Até mais, valeu, tchau, tchau.